Olá, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Muito importante é lembrar inicialmente para que todos compartilhem essas nossas reuniões com seus amigos e familiares e que não esqueçam de dar o like, aquele conhecido joinha, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas as nossas reuniões públicas virtuais. Bom, damos início, então, nesse momento, à nossa reunião, informando que os nossos estudos são baseados sempre em dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais nós vamos estudando alternadamente. Nesta oportunidade, o estudo será sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos acompanhar as reflexões da expositora Valesca Bartolo Monteiro, integrante do nosso Lar de Teresa. Valesca, passo a palavra para você para as nossas saudações iniciais. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer ao Lar Teresa pela oportunidade que me oferece de estar aqui com vocês neste encontro e esperamos que seja um encontro agradável e elucidativo a todos. Obrigada. Bom, nós vamos passar então agora a nossa leitura inicial sobre o contexto Espiritismo nas opiniões. Quanto mais se agiganta a evolução na Terra, mais amplos se fazem os órgãos informativos. Em todos os lugares, autoridades pesquisam, confrontam, observam, conjecturam. E, no fundo, é sempre o esclarecimento que surge, através da síntese, auxiliando o homem a escolher caminhos e selecionar atitudes. Serviços, ajustes, descobertas, fenômenos e técnicas nos mais remotos setores do planeta, pela força do livro e da escola, da imprensa e do rádio, da televisão e do cinema, entram nas interpretações da propaganda, sugerindo preceitos ou traçando soluções. Justa dessa forma, a iniciativa de trazer a doutrina espírita à concorrência honesta das normas que as religiões e as filosofias apresentam às criaturas, no sentido de lhes facilitar a existência. Os espíritas, em todos os quadrantes da atividade terrestre, podem e devem esculpir, sobretudo, nas próprias ações, o conceito espírita que lhes dirige as convicções. Certo, não temos receitas de felicidade ilusória para dar, e nem sabemos rebaixar o céu ao nível do chão, mas dispomos dos recursos precisos à construção da felicidade e do céu no reino interior, pelo trabalho e pelo estudo, no autoaperfeiçoamento. Aos que se mostrem decididos à realização espírita pelos testemunhos de espiritismo realizado, convidamos à meditação no ensinamento libertador de Allan Kardec, sob a inspiração do Cristo, a fim de que possamos edificar a influência espírita nos mecanismos do progresso e da cultura, não só para que o espiritismo palpite vibrante no parque de opiniões da vida moderna, mas também para que as opiniões do espiritismo sejam lidas em nós. Esse texto é de André Luiz, do livro Opinião Espírita. Vamos passar, então, nesse momento, a nossa prece inicial, quando convido a todos a elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre, nosso amigo, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecidos, Senhor, que estamos pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui nessa reunião para estudarmos, Senhor, os teus ensinamentos, esclarecidos à luz da doutrina espírita, Senhor. Que possamos, cada um de nós, tirar o melhor proveito das reflexões que nos serão trazidas essa noite. Que possamos, assim, passar nesse momento a nossa exposição, dando graças a Deus. Nesse momento, então, vamos passar a palavra à nossa expositora Valesca, que vai abordar o tema As Três Revelações do Espiritismo. Esse tema, como já foi dito, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 5 a 7. Valesca, a palavra é sua. Graças a Deus,
Pois bem, meus amores, vamos dar início ao tema endereçado para as reflexões desta noite. Vejam, o texto elaborado por Kardec, embora seja sucinto, ele é bem explicativo e de fácil compreensão. Então, propomos inicialmente a leitura desses 3 itens para depois destacarmos alguns pontos e comentarmos de uma maneira mais aprofundada. Então, vejamos o que diz o item 5, do capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Nos diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Mostra-nos essa relação não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos e rejeitados. Por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É sobre essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Item 6. A lei do Velho Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra e através de uma incontável multidão de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que os espera. Item 7. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo diz igualmente: não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Não ensina nada contrário ao que ensina o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não fora dito, senão sob a forma alegórica. Vem cumprir no tempo predito o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é a obra do Cristo que o preside e, assim como anunciou, a regeneração que se opera e prepara para o reino de Deus na terra. Seguindo, lido o texto, vamos destacar os seguintes pontos para a nossa análise. Sobre o item 5, vamos destacar 2 questões que consideramos ser primordial para o nosso entendimento. Por que Kardec, no início do item 5, nos diz que o Espiritismo é uma ciência nova? Essa é a primeira questão. E a segunda questão seria: qual é a natureza desta revelação do Espírito? Para que possamos compreender a primeira questão, é preciso entender o significado de ciência no tempo de Kardec. Devemos rememorar que o professor Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de março de 1869, com 64 anos de idade. Em suma, no século XIX, as definições de ciência elas pertenciam ao ramo da filosofia. E quando Kardec qualificou o Espiritismo como ciência filosófica,
Ele estava adotando, portanto, a classificação utilizada pela Universidade Francesa naquela época. Temos como fonte o livro Revolução Espírita, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo, e o Tratado Elementar de Filosofia, escrito por Paul Janet em 1879. Então, as ciências, naquele determinado contexto social, elas eram divididas da seguinte maneira: em 3 grupos, segundo seus métodos de pesquisa. Vamos apresentar o quadro inicial desses 3 grupos. Primeiro, as ciências exatas ou matemáticas, que seguiam o método demonstrativo. Segundo, as ciências físicas ou naturais, seguindo os métodos de observação e experimental. Terceiro, as ciências morais, que combinavam os 3 métodos, o demonstrativo, o de observação e o experimental, conforme a natureza de cada ciência. Os 2 primeiros grupos, eles centralizavam sua atenção no mundo físico, relembrando as ciências exatas ou matemáticas e as ciências físicas ou naturais centralizavam sua atenção no mundo físico, enquanto as ciências morais centralizavam a sua atenção nos atos humanos. E estas ciências morais, elas eram divididas em 4 classes. O primeiro grupo seria o das ciências históricas, que estudavam a história, a arqueologia, a epigrafia, a geografia. O segundo grupo, o das ciências filológicas, que estudavam a linguagem articulada, a palavra, filologia, etimologia, paleografia. O terceiro grupo, as ciências sociais e políticas, que estudavam o homem em sociedade, suas leis, política, jurisprudência, economia política. E esses 3 primeiros grupos, eles eram destinados a analisar os fatos externos, expressos em fatos sociais, históricos e linguísticos. Mas havia um 4º grupo, que se dedicava justamente ao estudo das ciências filosóficas, ou seja, ao estudo dos fatos interiores ou subjetivos, fatos de natureza moral, tais como o pensamento, o sentimento e a vontade. E este 4º grupo, o das ciências filosóficas, por sua vez, ele era dividido em 2 classes: as ciências psicológicas e a metafísica. Nas ciências psicológicas, ela era constituída pelo conjunto das faculdades intelectuais e morais do homem, tais como a psicologia, a lógica, a moral e a estética, e a metafísica, ou ciência filosófica dos primeiros princípios e das primeiras causas. Este grupo era dividido em metafísica geral e metafísica especial. Na metafísica geral ou ontologia, se estudava Deus, a alma e a matéria, enquanto que na metafísica especial eram tratadas a psicologia racional, a cosmologia racional e a teologia racional. Pois bem, a partir de criteriosa análise e a partir do exame de foram milhares de comunicações com os espíritos que Kardec analisou, ele considerou por bem classificar a doutrina espírita como uma ciência filosófica. E ele inova quanto à metodologia científica da metafísica, ousando definir o espiritismo como sendo uma ciência de observação. No item 14 do livro A Gênese, no primeiro capítulo do livro A Gênese, Kardec nos diz que, como meio de elaboração, o espiritismo procede
exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Podemos encontrar na Revista Espírita de julho de 1859 a seguinte afirmação de Kardec: estou feliz de minha parte, por não haver senão que seguir-vos nesse caminho sério, que eleva o Espiritismo à categoria de ciência filosófica. A você, meu querido, a você, minha querida, a quem nos assiste nesse momento. Se vocês quiserem mergulhar um pouco mais sobre esse tema tão fascinante, recomendamos também o estudo do primeiro capítulo do livro No Invisível, de Leon Denis, que vai tratar do tema A Ciência Espírita. Chegamos, então, ao final da explicação referente à primeira questão proposta, porque o Espiritismo foi considerado uma ciência nova. Agora, partindo para a segunda questão, qual seria a natureza da revelação espírita? Este tema ele está pormenorizadamente descrito por Kardec no primeiro capítulo do livro A Gênese, cujo título é A Natureza da Revelação Espírita, onde a questão que inaugura este capítulo é: podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Vejam a sintonia que esta questão possui com o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos apresentar de modo conciso as 3 revelações, a começar pela revelação de Moisés, seguida pela revelação do Cristo e, na sequência, pela revelação do Espiritismo. Esta sucessão ela está muito bem delineada por Kardec no item 6. A lei do Velho Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. E esta sucessão está muito melhor explicada a partir do item 20 do capítulo 1º do livro A Gênese. Vamos ver o que eu retirei alguns trechinhos, tá, do capítulo 1º de A Gênese. Vamos ver o que essas lições nos ensinam. Vou começar pelo item 12, que nos diz assim: o Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e o meio no qual vivemos sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo observável, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por consequência, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação no sentido científico da palavra. No início do item 13, Kardec nos fala: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, a revelação divina e a revelação espiritual. No item 16, nos ensina que, da mesma forma que a ciência propriamente dita tem como objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Como este último princípio é uma das forças incessantes da natureza, que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam. Um trechinho retirado agora do item 18. O Espiritismo não descobriu nem inventou o princípio espiritual, mas foi o primeiro a demonstrar a sua existência por meio de provas irrecusáveis. Ele o tem estudado, analisado e colocado em evidência a sua ação. Ao elemento material, acrescentou o elemento
e espiritual. E os dois elementos são, portanto, os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, e mediante a união indissolúvel de ambos, explica-se facilmente uma infinidade de fatos até então inexplicáveis. Neste ponto, que é um dos pontos centrais da doutrina dos espíritos, vamos ao Livro dos Espíritos. Vamos, deixa eu buscar aqui o meu livro. Vamos ao item 27 do Livro dos Espíritos. Haveria, sim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Para você que é estudioso, sabe que essa questão é uma questão importante, que merece muito destaque nos nossos estudos. Resposta dos espíritos: sim, e acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas é preciso acrescentar ao elemento material o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, esta muito rudimentar, para que o espírito possa agir sobre ela. E aí, os espíritos seguem com a resposta, que depois vocês vão buscar o Livro dos Espíritos para rememorar a questão. Só estou fazendo uma breve lembrança. E vamos, na sequência, também trazer ao estudo desta noite uma outra questão relacionada a este tema, que é a de número 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento dados pelos Espíritos? Eles têm algo a mais a ensinar-nos? Resposta: a palavra de Jesus frequentemente era alegórica e encarada, porque ele falava de acordo com seu tempo e lugar. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver essas leis, já que tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Nossa missão é chocar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que assumem as aparências da virtude e da religião a fim de esconder suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa usar a ignorância como pretexto e para que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo através de sua própria razão. Nós somos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. É por isso que não se pode deixar que cada um interprete a lei de Deus de acordo com suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e caridade. Seguindo, queridos, para o item 6, terceira parte dos nossos comentários. Vamos destacar o seguinte trecho do item 6 para comentarmos na sequência. O Espiritismo é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra e através de uma incontável multidão de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual. Bem, destacamos este ponto retirado do item 6 para reiterar a importância do controle universal do ensinamento dos espíritos, ressaltado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 2º da introdução. Então, assim, relembrando um pequeno trecho, Kardec nos fala: Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica,
Por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se em toda parte, sem dar a ninguém o privilégio de ouvir a sua palavra. Essa universalidade do ensino faz a força do Espiritismo, e nisso também está a causa de sua tão rápida propagação, ao passo que a voz de um só homem, mesmo socorrendo-se da imprensa, teria levado séculos para chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los tanto aos mais ignorantes quanto aos mais sábios, a fim de que ninguém fique deserdado. E aí, prosseguindo mais adiante, Kardec nos fala que a única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância entre as revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e de regiões diversas. E não podemos deixar de reiterarmos a importância de outro ponto super importante, que é o da mediunidade. Para tanto, vamos fazer mais uma vez um link com a Gênese, com o livro A Gênese. E esse link faremos com o capítulo 4, o item 17, retirando um pequeno trechinho do item 17, não é, do capítulo 4, que fala sobre o papel da ciência na Gênese. Então, Kardec nos diz que até o presente, o estudo do princípio espiritual compreendido na metafísica foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo é inteiramente experimental, com a ajuda da faculdade mediúnica atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem possui um novo instrumento de observação. A mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo sideral e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. Então, vejam, meus queridos companheiros de jornada, a importância da mediunidade, dos nossos trabalhos mediúnicos como campo de observação e pesquisa. Seguindo para os nossos comentários finais, quarta parte, sobre o item 7, destacamos o seguinte: o Espiritismo vem cumprir no tempo predito o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Bem, há todo um contexto, não é, histórico, resultado de estudos e pesquisas sérios que abordam esse tema. Infelizmente, o tempo que dispomos não permite adentrarmos na questão de modo mais detalhado, quem sabe numa outra oportunidade. Contudo, vamos voltar à Gênese para mencionar um pequeno trecho do item 18, voltando lá para o capítulo 1º, não é, do livro A Gênese, onde Kardec nos diz assim: dado que o objeto de estudo do Espiritismo é um dos elementos constitutivos do universo, o Espiritismo se relaciona forçosamente com a maior parte das ciências. Assim, o Espiritismo só poderia chegar depois da elaboração dessas ciências e, sobretudo, depois de terem provado a sua incapacidade de explicar tudo recorrendo somente às leis da matéria. E fechando, trazendo a questão 628 do Livro dos Espíritos, porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos, porque é preciso que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade
ela é como a luz. É preciso habituar-se pouco a pouco, senão é louvática. Muito obrigada pela atenção de todos. Bem, Valesca, obrigado por tantas reflexões sobre a nossa doutrina espírita, né? Só temos que agradecer, né, pela sua disponibilidade, atendendo mais uma vez esse nosso convite e nos brindando, né, com tantos esclarecimentos. Como você disse, realmente é um assunto muito profundo, né? Precisaria de muito mais tempo para a gente mergulhar, mas com certeza você nos trouxe aí muitos pontos relevantes para a gente poder aprofundar um pouco mais o nosso estudo. Gratidão, tá? Agradecemos também a todos vocês que nos honraram com a sua atenção e renovamos o convite para que estejamos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando teremos a oportunidade de estudar o tema do Livro dos Espíritos, tema da Lei de Adoração, perguntas 649 a 656. Convido, então, todos agora juntos a passarmos a nossa prece de encerramento, quando, então, daremos por encerrada a nossa reunião de hoje. Senhor Jesus, nosso querido mestre, amigo, quanta gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos aqui os teus ensinamentos. Hoje, com esse tema tão relevante do Espiritismo, Consolador prometido, que chegou até nós, trazendo tantos esclarecimentos, trazendo tanto consolo para cada um de nós, através do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da nossa certeza de que a vida não acaba com a morte do nosso corpo físico. Como isso é reconfortante e como isso nos faz querer, Senhor, cada vez mais aprofundar nesse estudo, buscando mais esclarecimento, mais informação, que essa doutrina, Senhor, possa continuar a nos guiar nesse caminho, que ela possa ser a luz, nos guiando na direção do bem, na direção do amor, na direção que Tu vieste nos ensinar, Senhor. Agradecidos, pedimos então permissão para finalizarmos mais uma reunião do nosso Lar de Teresa, agradecendo a todos os mentores, trabalhadores da casa e, acima de tudo, agradecendo a Deus, nosso Pai, o Senhor da vida. Que assim possa ser, graças a Deus.